O uso da expressão a gente no lugar de nós está correto em língua portuguesa? É isso que eu vou te contar na aula de hoje. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, @portuguescomletícia e conheça a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Lá a gente tem um curso completíssimo de língua portuguesa para você se preparar da melhor forma possível para suas provas. E se o nosso conteúdo aqui no YouTube é útil para você, se você gosta das nossas aulas, considere virar membro do nosso canal e tenha acesso antecipado às nossas aulas. Hoje eu vou falar sobre o uso da expressão a gente no lugar de nós, com o mesmo sentido de nós. Por que eu pensei em falar sobre esse tema? Porque outro dia eu fiz um vídeo aqui no canal e eu coloquei o seguinte exemplo. Eles querem ir embora e a gente quer ficar. Alguma coisa desse tipo. E algumas pessoas colocaram nos comentários que a gente estaria errado, que eu deveria ter colocado nós queremos ficar. Eu pensei, bom, eu acho que pode ser um bom tema. Por quê? Porque se várias pessoas têm essa dúvida ou acham que usar a expressão a gente no lugar de nós é errado, isso rende um vídeo e é bom esclarecer isso para vocês. Primeira coisa, é errado? Não, não é errado. Eu posso utilizar a expressão a gente no lugar de nós tranquilamente, sem medo de ser feliz. Não estou errando. Mas existem algumas diferenças entre a expressão a gente e a palavra nós. Então eu vou começar a aula de hoje com um quadro comparativo entre nós e a gente. Acompanhe. Nós, o que é? Nós é um pronome pessoal reto. Lembra quando a gente está estudando o quadro dos pronomes pessoais e a gente estuda eu, tu, ele, nós, vós, eles? Muito bem, nós é um pronome de primeira pessoa do plural. Então, eu tenho eu é a primeira pessoa do singular, o plural de eu é nós. E o que significa? Nós significa um grupo de pessoas no qual eu me incluo. Então, sou eu e mais alguém, ou eu e mais uma pessoa, eu e mais 3, eu e mais 10, sei lá. Como o verbo fica? Quando eu utilizo o pronome nós, o verbo deve ficar na primeira pessoa do plural, porque é um pronome de primeira pessoa do plural. E quando o pronome nós pode ser usado? Ele pode ser usado em todos os contextos, né? Mas geralmente nós utilizamos nós, o pronome nós, em situações mais formais de comunicação. Quando estamos escrevendo um texto mais formal ou quando estamos falando em uma situação mais formal de comunicação. Coloquei aqui um exemplo. Nesta pesquisa, nós investigamos os efeitos colaterais da substância. Observe que aqui é um texto escrito e é um texto mais formal, mais sério, trata-se de uma pesquisa. Por isso, optou-se por utilizar o pronome nós. E o verbo aí, investigamos, deve ficar flexionado de acordo com o pronome nós na primeira pessoa do plural. Agora vamos para a expressão a gente. A gente é uma locução pronominal. Olha só, nós é um pronome, a gente é uma locução pronominal. O que significa ser locução pronominal? Quer dizer que tem o mesmo valor de nós, tem o mesmo valor de um pronome. Entretanto, é uma locução porque são duas palavras, mais de uma palavra. Por isso eu chamo de locução pronominal. A gente, então são duas palavras, por isso locução pronominal, porque tem um valor de pronome, é um pronome. O que significa? A gente significa a mesma coisa que nós. É um grupo de pessoas no qual eu me incluo, eu e mais alguém. Isso é a gente, significa a mesma coisa. Como fica o verbo? Aqui que as coisas começam a ficar um pouco diferentes, porque quando eu utilizo a locução pronominal a gente, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular, ainda que signifique eu e mais alguém, né? E quando pode ser usado? A expressão a gente é utilizada em contextos menos formais de comunicação, ou seja, mais informais de comunicação. Quando a gente está falando, a gente opta
pelo uso de a gente no lugar de nós. E essa opção, ela não é por acaso, porque é muito mais fácil conjugar o verbo na terceira pessoa do singular do que na primeira pessoa do plural. Por isso que geralmente os brasileiros preferem o uso de a gente em lugar de nós. Por quê? Porque é mais fácil conjugar, porque parece mais natural, parece mais algo do dia a dia usar o a gente. Essa é uma sensação que eu tenho, né? Eu prefiro usar o a gente no lugar de nós. Entretanto, em situações mais formais de comunicação, nós optamos pela utilização do pronome nós. Agora, olha um exemplo com a gente. A gente saiu mais cedo hoje. Observe que essa frase, a gente saiu mais cedo hoje, ela é muito mais oral. A gente utiliza oralmente em situações cotidianas do dia a dia. Por isso, nesse contexto, em contextos mais informais de comunicação, geralmente aparece mais o uso do a gente no lugar de nós. Bom, uma coisa que é importante destacar, gente, é que eu já vi gente falando assim, mas o uso da expressão a gente é feio, parece errado, parece pobre, um empobrecimento da língua, né? Essa pode ser a sua opinião, tudo bem, não tem problema, você pode usar, inclusive, o nosso, o tempo todo, em todos os contextos, que vai estar correto, não tem problema. Entretanto, a língua, ela vai passando por modificações ao longo do tempo. O português que nós falamos hoje é muito diferente do português que falavam há 50 anos. Por quê? Porque a língua ela vai se modificando. E isso não é exclusividade do português brasileiro. Todas as línguas do mundo passam por alterações ao longo dos tempos. Isso é super normal, acontece com todas as línguas. Prova disso pra gente aqui, falando do português brasileiro, é que a gente deixou de utilizar o pronome vós. Alguém utiliza o pronome vós? Eu não utilizo, mas ele ainda está no nosso quadro de pronomes pessoais. Quando a gente está ensinando pronomes pessoais, a gente passa pelo vós e fala que eu, tu, ele, nós, vós, que é o plural de tu, então é o pronome de segunda pessoa do plural. Mas ele não é mais utilizado. Isso explica, talvez, porque o pronome nós tem perdido espaço para a locução pronominal a gente. Bom, agora eu destaquei 3 aspectos que merecem atenção sobre o uso do a gente ou nós. O primeiro deles diz respeito à grafia. Não pode errar na hora de escrever. A gente, com o sentido de nós, é separado. São 2 palavras. A gente. Olha só, eles fizeram a parte escrita e a gente apresentou o trabalho. A gente, 2 palavras. Professora, então não existe a gente junto? Existe a gente junto. Olha só. O agente de trânsito é o profissional que fiscaliza o tráfego de veículos. Aqui, agente, que é um cargo, uma profissão, uma ocupação, está escrito junto. Por quê? Porque significa aquele que age. Vem do verbo agir. Por isso, agente junto. Agente com sentido de nós é separado. Agente como função, cargo ou ocupação, aí é junto. Outro aspecto importante é em relação à flexão verbal. A expressão agente deixa o verbo na terceira pessoa do singular. O pronome nós deixa o verbo na primeira pessoa do plural. Então, o que não pode é misturar. Coloquei aqui 2 exemplos. A gente vai ao cinema e nós vamos ao cinema. As 2 frases estão corretíssimas. Você pode utilizar uma ou outra tranquilamente, sem medo de ser feliz, sem medo de errar. O que você não pode fazer é misturar os verbos, usar a gente, colocar o verbo no plural, ou usar o nós e colocar o verbo no singular. Isso não pode. Por exemplo, a gente vamos ao cinema, ou nós vai ao cinema. Essa mistura está errada. Entretanto, se você coloca a gente, o verbo no singular, correto. Nós, verbo no plural, beleza também, tranquilamente. Agora, por último, a terceira coisa importante sobre a utilização do agente ou do nós é em relação à padronização. O que isso significa? Você está lá escrevendo um texto, você começou com agente, e aí você deve permanecer com agente até o final do texto. Isso se o seu texto está sendo avaliado ou se é um texto mais formal. Você precisa ficar atento em relação a isso. Você precisa manter o mesmo pronome que você optou por colocar lá no começo. Exemplo,
Durante a pesquisa, a gente visitou vários museus na cidade de São Paulo e encontramos muitos materiais valiosos. Por que aqui está errado? Primeiro eu coloquei a gente visitou, beleza, tá certo. Mas depois eu coloquei outro verbo, encontramos. A gente visitou e a gente encontramos? Não. Então aqui eu deveria ter mantido o verbo no singular, concordando com a gente, como nesse exemplo. Durante a pesquisa, a gente visitou vários museus na cidade de São Paulo e encontrou muitos materiais valiosos. Aí está correto. Lembrando que se é um texto mais formal, você precisa colocar nós, como no exemplo de baixo. Durante a pesquisa, nós visitamos vários museus na cidade de São Paulo e encontramos muitos materiais valiosos. Nós visitamos, nós encontramos. Ok. Então, se você começou com nós, você deve conjugar, flexionar os verbos do texto todo em primeira pessoa do plural. Nós também. Então, essa padronização ela vai ser observada em textos mais formais de comunicação. Se você está escrevendo para ser avaliado, você precisa tomar cuidado com isso. Agora, se você está escrevendo uma legenda de foto, um post, escrevendo para um amigo, tudo bem, não tem problema. Você pode misturar as pessoas sem problema nenhum. Você pode ter percebido também que durante esta aula, em alguns momentos eu utilizei a gente, em outros momentos eu utilizei o nós, justamente porque a fala é menos planejada do que a escrita, né? A fala costuma ser mais informal. Bom, então o que a gente leva da aula de hoje? Que a expressão a gente, com sentido de nós, está correta. Você pode utilizar tranquilamente, sem medo, principalmente em situações mais informais de comunicação no dia a dia. Se você está em uma situação mais formal de comunicação, se você está escrevendo um texto mais formal, prefira a utilização do nós. Bom, então é isso, gente. Conta pra gente aí nos comentários se você prefere utilizar a gente, se você prefere utilizar nós e por que prefere um ou outro. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau! Na aula de hoje eu vou te contar se o uso da expressão a gente no lugar de nós está correto. Está correto. Acabou. Só isso a aula. Nossa, que natural que ficou.